Muito bem, vamos começar puxando uma cartinha, como a gente sempre faz. Vamos lá. Mensagem que veio para o grupo. Algumas coisas morrem com a luz. Se você puxar para fora da terra as raízes de uma árvore, elas morrerão. Elas necessitam da escuridão. Elas vivem na escuridão. Na escuridão está a vida delas. Assim como as raízes, o sofrimento também vive na escuridão. Exponha-os, os seus sofrimentos, e você descobrirá, eles morrerão. Se você continuar escondendo-os dentro de si, eles irão permanecer seus companheiros constantes por muitas vidas. A infelicidade tem que ser expressada. Puxo, essa mensagem é espetacular, hein? Eu gosto, o Osho tem muita coisa boa, muita coisa boa. A gente não tem que ter preconceito com ninguém e tentar buscar o que cada um tem de melhor, tá? Quem somos nós para julgar alguém, né? Eu acho que o Osho tem muito, assim como muita gente, que mesmo que tenha deslizado, independente de qualquer coisa, o Prem Baba tem muita coisa boa, tem muita gente que tem muita coisa boa, tendo deslizado, etc. Então a gente tem que aprender a buscar o que cada ser tem de melhor. E isso aqui é uma das coisas mais grandiosas que o Osho falou, entre muitas outras, né? Que tem tudo a ver com a nossa visão sistêmica da vida, né? Se a gente não sacar que é com a gente e tentar expressar aquilo que não está bom, que representa a nossa sombra, ou melhor, não aceitar como parte nossa, elas vão continuar nossas eternas companheiras. Quando a gente tem humildade de falar, cara, é tudo comigo, eu sou um co-criador, o Criador está dentro de mim. A culpa de qualquer coisa não é do fulano, ou do meu pai, ou do meu chefe. É algo interno que eu não compreendo. E essas pessoas são, de certa forma, espelhos. Então, se eu estou infeliz, eu tenho que expressar essa infelicidade ou essa sombra para eu tentar entender o porquê que ela existe. Para depois eu tentar estar lúcido, ter humildade, até buscar ajuda para conseguir transformar essa sombra. Então, essa mensagem do Osho eu acho espetacular, porque é um erro. Eu conheço muitos amigos que vão em aqueles encontros que tem que as pessoas cantam os mantras, sabe? E é uma energia muito gostosa, canta Gayatri Mantra, é uma energia muito boa de paz, tudo. Mas algumas pessoas, elas mergulham muito nessa frequência e às vezes têm medo de olhar para si mesmo e para as próprias sombras. Então, o grande espiritualista, ou o grande buscador, é aquele que tem humildade de enxergar as próprias sombras e ir atrás para melhorá-las. Nem que seja pedir ajuda para alguém, ah, preciso fazer um tratamento, preciso disso. Então essa é uma das grandes sacadas, né? Essa mensagem ela é muito boa. Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu quero passar para vocês, que eu até falei aqui. Como eu falei para vocês, né? A Joana de Ângeles é a guia espiritual do Divaldo, né? A Joana de Ângeles. E eu não lembro se eu falei isso para a aula passada de vocês, mas uma grande frase dela que tocou profundamente o meu coração, eu coloquei no grupo. Eu filmei uma partezinha do filme e coloquei no grupo para vocês, né? Que ela fala exatamente para o Divaldo que todas as pessoas que o todas as eu vou falar do meu jeito, todas as pessoas que o desafiaram de certa forma ou que ele acabou perdoando, na verdade, todas essas pessoas representavam uma parte do próprio Divaldo. Que o grande desafio do ser humano é compreender o ser humano. Ou seja, ela falou simplesmente todas as leis sistêmicas. A Joana de Ângeles. Eu vou colocar no grupo novamente para quem não viu. Mas é para fechar com chave de ouro esse filme. Né? Divaldo, o Mensageiro da Luz. Quem ainda não assistiu, tem no YouTube. Tem até um colega nosso que colocou no grupo.
O que eu quero dizer para vocês é que certos seres do Espiritismo, como Chico Xavier, Emmanuel, Divaldo, Joana de Ângeles e muitos outros, quando se chega num nível muito avançado do plano astral, essas consciências começam a ganhar uma clareza muito grande da vida. E toda consciência que começa a ganhar uma clareza grande da vida, essa visão sistêmica que eu tento passar em toda a aula para vocês, para mim, ela vem à tona. Né? O que foi que a Joana de Ângeles falou? Se você começar a pesquisar, o próprio Kardec, de certa forma, ele usou uma linguagem para as pessoas do século XIX. Então, ele não podia usar uma linguagem muito complexa, porque o básico as pessoas já não entendiam bem. Mas se você der uma vasculhada no Livro dos Espíritos, tem alguns trechos que mostram essa visão sistêmica da vida. Depois eu vou até pontuar para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês, gente, eu vou mostrar para vocês aqui alguns poetas que eu admiro demais e alguns mestres hoje, e que eles vão falar um pouquinho dessa visão que eu tento passar na escola. Porque às vezes não é o Daniel que está falando. Olá, Adri, boa noite. São seres com um campo áurico absurdo, com uma sabedoria absurda. E eu quero passar um pouquinho disso para vocês. E eu estou com uma aula que eu estava em dúvida se eu ia dar hoje ou não também, porque as coisas vão mudando. Eu nem gosto muito de colocar tema, porque a espiritualidade vai colocando na minha pineal o que eu tenho que passar na escola. E às vezes isso acontece meio em cima da hora. Mas tudo bem. Eu vou passar para vocês um trabalho bem profundo, relacionando cada centro de energia com os desconfortos que nós temos no dia a dia. Tá? Para vocês aprenderem a correlacionar. Nossa, estou sentindo medo hoje, uma insegurança. Vocês já sabem que vocês têm que trabalhar o plexo de vocês. Isso, me dá aí. Eu estou me sentindo desconectado. Vocês já sabem que tem que trabalhar a pineal. Eu vou querer fazer uma relação com muita clareza dos nossos centros de energia com com o que nós sentimos no dia a dia. E vou ensinar a como a gente transmutar isso. Tá? Eu acho que isso é muito legal, é muito válido também, tá? Mas hoje eu queria, porque eu falo tanto, né? Por que eu falo tanto no ouvido de vocês que vocês nem me aguentam mais? Nós somos co-criadores. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Tudo que acontece fora da gente é porque nós ainda não temos capacidade de nos auto-perceber sozinhos. Por isso que o nosso eu superior criou. Gente, o nosso eu superior criou plano mental para existir o tempo, para existir o antes e depois, para a gente tentar se perceber antes e depois. Depois do plano mental, o eu superior ele percebeu que era muito limitado, que tinha muitas deficiências, que precisavam de espelhos, porque a consciência não tinha capacidade de se auto-perceber. E aí o eu superior cria o plano astral. No plano astral, a gente tem um corpo muito sutil, é um corpo muito mais refinado do que o corpo denso. Porém, a gente vive em sociedade, a gente consegue interagir com outros eu superiores. E aí a gente começa a tentar aprender através da relação de espelhos. Mas aí o eu superior percebeu que existem alguns processos que são bem internos e mais densificados. E como o corpo astral nós somos extremamente sensíveis, a gente iria surtar em trabalhar alguns processos mais sombrios. E aí o eu superior cria o plano físico, onde a gente consegue viver em sociedade, mas está num corpo mais densificado, onde a gente consegue trabalhar as nossas sombras mais profundas, muitas vezes sem surtar. Então, de todos os corpos e de todo o universo, onde a gente tem mais capacidade de evoluir, estando encarnado. Por isso que a própria literatura espírita fala tanto da importância de nós e da oportunidade de quando a gente encarna no 3D. Tá? Isso é a minha visão, gente. Eu não sou dono da razão. Tá? Ah, mas dá para evoluir quando a gente perde o corpo físico? Claro que dá.
mas não 100%. O 100% é só quando a gente está encarnado. Tá? Então, a gente tem uma oportunidade tão grande em nossas mãos, principalmente para a gente conseguir expressar a infelicidade e as sombras. Eu sei que para o ego é bem complicadinho quando a gente é bem desafiado. Mas quanto mais a gente é desafiado, mais oportunidade a gente tem de trabalhar aquelas sombras mais profundas. E sabe o que acontece quando a gente começa a ganhar maestria em trabalhar essas sombras mais profundas? Chega um determinado momento que a gente já consegue trabalhar com o corpo sutil. E aí, a gente, do que os hindus chamam de ciclo, roda de Sansara, os budistas chamam também, a gente sai da roda de Sansara. O que isso significa? Que a gente pode evoluir sem precisar vir para o corpo físico. Porque as sombras mais profundas a gente já conseguiu transmutar. E aí acontece uma das mortes, né? A gente não precisa mais ir para o corpo físico. E aí a gente continua evoluindo no plano espiritual. Gente, o plano astral da Terra tem bilhões, bilhões de seres que estão evoluindo sem precisar vir para o corpo físico. Às vezes a gente pensa que o plano astral todo está esperando só para encarnar no corpo físico. Não. Inclusive, existem muitos seres de outros orbes que estão chegando aos bilhões. Muitos deles não vão precisar vir para o corpo físico. Eles vão evoluir com o corpo astral, vivendo no plano espiritual que pertence à Mãe Terra. Tá? Eu não sei se muitos de vocês têm essa visão, mas acho que se estão pedindo para eu compartilhar isso é porque é importante compartilhar na noite de hoje. Tá? Quanto mais a gente ganha lucidez dos nossos processos, menos a gente precisa encarnar no 3D. Até um dado momento que a gente não encarna mais. E aí a gente vive no plano espiritual, num corpo mais sutil. E aí a gente vai aprendendo. Gente, é muito parecido com aqui a vida no plano espiritual. Ela é muito parecida, que tem gente que morre e não sabe que morreu. Tá? Sabe por quê? Você está num corpo mais sutil, mas essa parede tem a mesma frequência do seu corpo sutil. Então essa parede para você, ela vai parecer sólida, porque ela vai estar na mesma frequência do seu corpo psicossomático, como os espíritas chamam, ou do corpo astral, numa visão mais espiritualista. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Antes era mais redonda e ficou de baixo aqui. Deixa eu dar um monte aqui. É possível a gente evoluir bastante quando a gente perde o corpo físico. Só que a gente não consegue evoluir 100% ainda. Mas é possível. A vida no plano espiritual, ela é muito... Aqui é uma cópia mal feita de lá, vamos chamar assim. Tá? Só que o plano espiritual ele é muito mais rico. O corpo psicossomático ele é muito mais bem elaborado que o nosso. E a gente tem uma liberdade muito grande lá que não tem aqui. Aqui, a gente tem a gravidade nos puxando para baixo, né? E o corpo super denso. Claro que a gente tem liberdade todas as noites, quando a gente dorme. Mas eu falo para vocês que é muito gostoso viver no plano espiritual. Eu tenho muitas lembranças. E você tem uma liberdade extrema. Quanto mais lúcido você é quando você perde o corpo físico, mais liberdade de transitar por onde você quiser você tem. Quanto mais rude e mais apegado às coisas mundanas, e mais denso a sua alma for, menos amplitude você vai ter no plano espiritual e mais limitação você vai ter. Por isso que eu falo para vocês, vale muito a pena a gente ralar aqui para continuar a evoluir, para continuar a se tornar uma versão melhor de nós mesmos. Não tem preço isso. E para a gente acelerar a nossa evolução, a gente simplesmente precisa ter uma visão sistêmica da vida, né? É a gente literalmente incorporar isso, até que nós tenhamos atitudes de visão sistêmica, e não seja uma teoria bonita. Eu vou mostrar para vocês alguns poetas e alguns mestres que literalmente falam um pouco dessa visão sistêmica que eu tento tanto pregar aqui na escola e que eu sempre vou estar falando.
né? Nós somos co-criadores. Tudo que a gente vibrar dentro acontece fora. Tudo acontece por sincronicidade. Nada é acaso. Todas as almas que se encontram ou se reencontram, tudo funciona numa teia invisível chamada sincronicidade. Não existe destino. O Deepak Chopra chama isso de sincrodestino, que seria uma sincronicidade. Tá? Então, essa é uma das visões sistêmicas da vida. E tudo que acontece fora da gente, ou é para algum professor ensinar uma sombra, ou para fortalecer uma luz nossa. Né? Então, a gente tem que sacar essas relações de espelhos. A gente tem que largar o corpo do vitimismo e falar, cara, é comigo. Não adianta, é comigo. Quando a gente abre um campo numa constelação, é a mesma coisa da gente abrir uma frequência na apometria. O campo todo se abre e ele fica fértil para a gente trabalhar ou os nossos antepassados ou as nossas vidas passadas, que são as PMs. E quando a gente incorpora essa visão sistêmica, fica muito mais fácil a gente trabalhar esse campo no nosso dia a dia, sem precisar estar fazendo uma constelação ou uma apometria. Porque tudo é o campo. Tudo é o campo. Tá? Todas as pessoas que você encontra... Gente, é tão simples perceber isso, gente. É só perceber a tal lei de Murphy. Quando a gente acorda numa frequência baixa, a gente vai conectar geralmente com pessoas que estão na mesma frequência que a gente. Então, tudo de errado vai dar. Quanto mais a gente liga o reclamômetro, mais BO vai dar no nosso dia a dia. Quanto mais a gente entra na frequência da gratidão e busca estar com uma mente lúcida, fazendo pranayama, mais as coisas tendem a fluir no nosso dia a dia. Nós co-criamos cada coisa que acontece com a gente. Não existe acaso. Não existe acaso. Isso é a gente incorporar uma visão sistêmica. Nós co-criamos realidade. E muita coisa vem do nosso inconsciente. Porque ninguém quer sofrer. Né? E o que é que vem no nosso inconsciente? As nossas tendências do passado ou do futuro. Então, isso é um pouco da visão sistêmica que eu sempre tento passar para vocês, né? Por isso que Khalil Gibran fala que são os nossos professores, as pessoas que mais nos desafiam. Porque elas nos ensinam a gente se tornar uma versão melhor de nós mesmos. Né? Então, vamos lá. Eu queria compartilhar algumas coisinhas legais com vocês hoje. Esse aqui é um poeta que eu sou fã dele. Tá? Ele é conhecido como Rumi. Viveu no século XIII. E eu vou estar falando muito dele na nossa escola aqui, porque ele é um poeta para mim. Ele, Khalil Gibran, Kabir. Eu vou ensinar alguns poetas para vocês. E depois vale a pena até vocês procurarem. Porque para mim são seres iluminados. E eu aprendo muito com os poemas deles. Tá? Eu vou ler alguns poemas, só para vocês entenderem a profundidade desses seres. Faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo e reflete, como a mina de rubis, os raios de sol para fora de ti. A viagem conduzirá a teu ser, transmutará teu pó em ouro puro. Deixa eu diminuir aqui, para eu poder... Vamos lá. Sofreste em excesso por tua ignorância, carregaste teus trapos para um lado e para outro. Agora fica aqui. Na verdade, somos uma só alma, tu e eu. Nos mostramos e nos escondemos, tu em mim e eu em ti. Eis aqui o sentido profundo da minha relação contigo, porque não existe entre tu e eu nem tu. Gente, século XIII, gente, 1207, essa alma nasceu. Ela está falando literalmente da grandeza que tem quando a gente acessa a nossa alma e da relação de espelhos que existe, da grande ilusão
A gente achar que o outro vai nos salvar, ou que o outro é o problema que a gente tem. Estivesse eu no leste ou no oeste, estivesse eu para ascender aos céus, eu não teria encontrado nenhum traço teu, e nenhum traço da vida eterna. Eu estava entre as sedas da terra, senhores do ar, até que um acidente do coração trouxe-me até um amor que nada pode diante de ti, mas que chega a acariciar tuas mãos. Primeiro eu me apaixonei pelos livros, e elevei-me acima de outros eruditos, e outros homens letrados. Mas ao ver que tuas mãos forneciam vinho ao amor divino, eu fiquei embriagado, e quebrei as pernas. Eu fiz minha ablução, uma chuva de lágrimas. Agi para o rio sagrado, da minha oração. Tornou-se a face do amado. Gente, eu vou explicar um pouquinho o que ele quer dizer com esse poema. Eu não vou me aprofundar muito, não vou ficar lendo muito, que eu acho que fica um pouco chato. Esse grande poeta, ele chegou a ser muito letrado, intelectual. Depois ele foi tocado pelo coração do divino. Ele aprendeu a mergulhar dentro de si. E ele encontrou o divino dentro dele, né? Que é transmutar o teu pó em ouro puro. Porque ele viajou para dentro dele mesmo. E quando ele viajou para dentro dele, ele conseguiu uma iluminação. E com essa iluminação, ele percebeu literalmente com os olhos do coração que somos todos um. E que tudo é um grande espelho, que estamos todos conectados uns nos outros. E aí ele acabou criando esse poema, que eu acho maravilhoso. Tá? Eu só estou mostrando alguns poetas. Depois, se vocês quiserem, eu vou pegar uma aula só sobre o Rumi. E eu vou destrinchar, falar um pouco da bibliografia dele, né, da biografia da vida dele, tudo. Porque ele é um poeta maravilhoso. Ele tem poemas incríveis que falam muito sobre autoconhecimento, sobre iluminação. Tá? É um ser que vale a pena a gente estudar. Tem um outro poeta que eu gosto muito, que esse já é um pouquinho mais para frente, é do século XV. Ele chama Bhagat Kabir. Osho, em muitos dos seus livros, falam muito de Kabir. Osho admirava muito esse ser, esse poeta. Eu vou ler um pequeno poema dele para vocês entenderem como essa visão sistêmica ela se enquadra nos seres, nos poetas, nos seres mais iluminados. Onde me procuras, estou contigo. Não nas peregrinações ou nos ídolos, tampouco na solidão. Não nos templos ou nas mesquitas, tampouco na Kaaba ou no Kailash. Estou contigo, ó homem, estou contigo. Não nas preces ou na meditação, tampouco no jejum. Não nos exercícios yogis ou na renúncia, tampouco na força vital ou no corpo. Estou contigo, ó homem, estou contigo. Não no espaço etéreo ou no útero da terra, tampouco na respiração da respiração. Procura ardentemente e descobre, num instante único de busca. Digo, escuta com atenção. Onde está a tua fé, lá eu estou. Não vá para o jardim florido, ó amigo. Não te voltes para lá. É em ti que se encontra esse jardim. Escolhe teu lugar entre as 1000 pétalas de lótus e contempla desse posto de beleza infinita. Eu vou ler mais esse aqui, depois eu explico todos. Dança, meu coração, dança hoje com alegria. Os compassos do amor enchem de música os dias e as noites, e o mundo escuta suas melodias. Loucas de alegria, a vida e a morte dançam, ao ritmo dessa música. Dançam as colinas, os mares e a terra. Entre risos e lágrimas, a humanidade dança. Para que vestir o hábito do monge e viver apartado do mundo em orgulhosa solidão? Vê, meu coração dança no requinte de uma centena de artes e o Criador se compraz. Gente, esse ser, eu acho ele tão maravilhoso, ele tem tantos poemas lindos. O que ele quer dizer aqui, gente? Que muitos mestres querem falar para a gente. E às vezes a gente nunca vai entender isso com o intelecto. A gente só vai entender quando a gente realmente entrar mais no sentir, mergulhar mais em nossos corações. Compreender que a riqueza de tudo que a gente procura está dentro da gente. Sei que isso seja um jargão, mas procurar vivenciar isso. Tá? Eu acho que vale a pena quem quer ir para a Índia, quem quer ir para o Tibete, quem quer virar monge, tudo.
Para mim, tudo é uma grande experiência. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas, às vezes, a gente procura tanto, em tantos lugares, em tantas práticas, em tantas técnicas, mas a gente simplesmente esquece de respirar e olhar com calma e perceber que está tudo dentro da gente. Que a grandeza, que a paz, que a felicidade que a gente busca, ela está tão perto da gente, está tão dentro da gente. E às vezes a gente está procurando tanto fora isso, né? Então ele quer dizer um pouco disso, Kabir, né? Em algum desses poemas. Não é um julgamento que ele faz, é onde está a nossa fé, a nossa entrega. É lá que vai estar o Criador. Quanto mais a gente aprender a mergulhar para dentro da gente, mais a gente vai perceber o quanto somos bem-aventurados e a gente não faz ideia disso. Eu tenho alguns momentos só, eu acho que todos nós somos como vagalumes. A gente acende, apaga, acende, apaga. Mas nós somos buscadores, nós somos almas que estamos nessa busca verdadeira. Eu falo que eu admiro muito cada um de vocês. Gente, eu conheço muitos seres no astral, antes de vir para o corpo físico, seres com um campo áurico muito grande. Eles vêm para o corpo físico, eles acabam ficando absortos nesse corpo que abafa muita coisa, e eles acabam tendo uma vida medíocre aqui, sem ao menos questionar o autoconhecimento. E nós temos muitas coisas boas dentro da gente, porque por mais que a gente faça besteira, por mais que a gente tenha crises ou o que for, a gente está aqui numa segunda-feira à noite querendo se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais lúcida. Isso não tem preço. A gente podia estar descansando, podia estar vendo televisão, mas a gente está aqui unidos, numa única egrégora. Então eu admiro muito vocês que chegam aqui até a escola. Porque para mim vocês já estão no meio do caminho. Assim como eu também acho que eu estou no meio do caminho. A gente está na matéria, a gente está desperto. E a gente está tomando consciência da transição planetária, dessa energia fotônica de Alcione. A gente está começando a ter clareza disso, mesmo que às vezes doa alguns processos. É doloroso ver a sombra, porque a gente não tem sabedoria. Mas a gente incorporando essa visão sistêmica da vida e aprendendo a entender que está tudo com a gente. Tem um grande mestre, eu não lembro se foi Eckhart Tolle, do Poder do Agora, ou se foi outro. Ele fala o seguinte: vocês não têm que se iluminar. Vocês têm apenas que desconstruir tudo que vocês criaram para perceber que vocês já são iluminados. Gente, isso para mim fez um sentido tão grande. Gente, muitas vezes, quando eu estou, talvez no meu modo mais de simplicidade e introspecção interna, eu consigo enxergar tanta beleza e tanta grandeza dentro de mim. E são nos momentos mais simples, sabe? Talvez seja o momento que nós conseguimos acender. E depois a mente e os padrões faz a gente apagar e voltar para o padrão mental. Mas tudo é um treino e está tudo bem. Está tudo certo, gente. Não tem certo e errado, só tem experiência. Mas eu acredito muito nessa verdade, que nós só temos que desconstruir. E um dos propósitos com essa escola aqui é a gente desconstruir isso. Aprendendo sobre poetas, mestres da Índia, monges, filósofos e muitas outras coisas, que está tudo com a gente. Está tudo com a gente. Eu gosto... Tem um poeta que chama Dária. Tá? Depois eu vou passar mais detalhes para vocês. Se eu não me engano, dizem que ele foi uma das encarnações de Kabir. Tem um poema dele que eu sou muito fã, que fala muito sobre o que eu compartilho aqui na escola. O almíscar está dentro do cervo. O almíscar é aquele perfume, né? Eu já comentei aqui na escola, eu sei. Mas eu vou comentar de novo desse poema, porque eu sou muito fã dele. E cada dia, e cada vez que eu leio esse poema,
Eu consigo ver com um olhar diferente e sempre aprender com ele. O almisca está dentro do cervo, que é o animal, né? Porém, ele procura por ele fora da grama, ao invés de procurar... Ai, meu pai.